Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião e o momento que vocês estejam vendo esse vídeo. Espero que vocês todos tenham tido um ótimo final de semana, um ótimo início de semana. Canal Bets e Tips passando aqui na área mais uma vez para deixar os palpites desse dia 1º de agosto. Finalmente mês de julho foi embora, em agosto voltam as grandes ligas, então espero bons tempos para nós. Nós já iniciamos agosto com jogos importantes na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana. Também temos qualificação para a Champions League. Enfim, temos bons jogos para compor a nossa grade dessa terça-feira. Como já de costume, vamos aos nossos resumos do dia. Mas antes quero agradecer todo mundo que está aqui, que dedica um tempinho do seu dia para acompanhar nossos vídeos, acompanhar nosso material. Somos muito gratos a todos vocês e peço para que, caso curtam o nosso conteúdo, deixe o like, deixe o follow, isso nos ajuda bastante e não custa nada. Mas vamos aos resumos. No dia 30 de 7, deixamos 11 palpites, nós tivemos apenas 2 heads e um jogo anulado e 8 greens. O primeiro head foi na Suíça, em que apostamos numa vitória do Young Boys. O time teve a frente no placar por 2 vezes e acabou tomando o empate por 2 vezes. E o segundo head foi na Série B, o empate entre Ponte Preta e Vitória de 2-2. O jogo estava 2-0 para a Ponte, teoricamente controlado. Aí o time da casa teve um jogador expulso, deu oportunidade para o Vitória reagir e o time acabou conseguindo o empate do meio para o final do segundo tempo. Em relação ao bilhete do dia, nós tivemos lucro. O São Paulo estava no bilhete, o jogo foi anulado porque não conseguiu abrir o placar contra o Bahia. No outro jogo do bilhete, batemos o over 1,5 com tranquilidade no jogo do América contra o Palmeiras. Então tivemos uma espécie de meio green, mas quando é lucro, dinheiro no bolso, a gente não reclama. E em relação ao Telegram, os nossos links estão fixados no primeiro comentário do vídeo também. O meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, é só me chamar, a gente troca uma ideia sem problemas algum. E antes das nossas análises do dia, quero lembrá-los, como a gente faz diariamente, de que isso são opiniões individuais, pessoais, não são recomendações de apostas. São estudos estatísticos que a gente faz, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. Caso vocês achem nossas análises coerentes, concordem com elas, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. E sempre lembrando também, apostem com responsabilidade, comprometam só aquilo que vocês podem, que não vai fazer falta, porque a aposta é aposta, não existe certeza e não existe mágica nenhuma. E sem mais delongas, vamos aos nossos palpites do dia. Iniciamos a grade logo às 15 horas no jogo da qualificação da Champions League. Jogo de volta na Eslovênia, onde o Ljubljana recebe o Ludogorets da Bulgária. A primeira partida na Bulgária terminou empatada em 1-1. O time do Ludogorets é um time mais forte, é um time mais técnico, tem mais tradição, mas surpreendentemente não conseguiu vencer o primeiro jogo. Vai ter que vencer fora de casa para garantir a vaga. Aqui o jogo e a consequente classificação para a próxima fase está completamente aberto. O fato do Ludogorets ser favorito, mas atuando fora de casa, faz com que a gente tenha uma certa cautela de buscar algum vencedor. Aqui é mais simples nós procurarmos algo no mercado de gols. O time do Ljubljana bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos, bateu o over 2,5 em 4 dos seus últimos 5. O Ludogorets também bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos, bateu o over 2,5 em 3 dos últimos 5. Então naturalmente nós já teríamos uma tendência de jogo para gols. Nos últimos 10 jogos em casa, o Ljubljana marcou gols em todos os jogos, tomou gol em 7 deles, então tendência de jogo para gols. E soma-se a isso também o fato de ser um jogo eliminatório, caso alguém tome o gol vai ter que se abrir para buscar o resultado. Então acredito que aqui não é jogo para 0-0 e caso o placar se abra, consequentemente vai abrir mais espaço para uma nova movimentação do placar. Aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo com a grade do dia, às 19 horas, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, jogo de ida, o Argentinos Júnior recebe o Fluminense. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado. O Argentinos fez uma boa campanha no Campeonato Argentino, que terminou no último final de semana. Ficou em 10º colocado com 40 pontos. Sempre lembrando que o Campeonato Argentino tem 28 equipes. O time teve a terceira melhor defesa da competição. E o Fluminense também faz uma campanha boa no Brasileirão, atualmente é o 5º colocado. O Argentinos Júnior se classificou em segundo no grupo em que o Corinthians caiu fora. O primeiro foi o Independiente del Valle do Equador. Aqui nós temos algumas possibilidades de entrada, as estatísticas nos apontam algumas possibilidades. No mercado de gols, a possibilidade seria de entrar no under,
visto que a defesa do Argentinos Júnior é muito sólida e o Fluminense não vem fazendo uma boa campanha recente como visitante. E ainda temos o fato de ser o primeiro jogo de umas oitavas de final, que as equipes devem jogar com um pouco mais de cautela, apesar de que o time argentino precisa fazer o resultado. Tem gente que gosta de operar muito no over nessa situação. Para quem quer operar no over, o Argentinos Júnior bateu o over 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos como mandante e tem os mesmos 3 de 5 de under 3,5 nos últimos 5 jogos. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos como visitante bateu o over 1,5 em 4 de 5 e bateu o under 3,5 em 4 de 5 também. Então são duas estatísticas teoricamente semelhantes. E o retrospecto recente das equipes nos trazem outros dados interessantes. O Fluminense vem atuando muito mal como visitante. Nos últimos 8 jogos foram 7 derrotas e 1 empate, isso já liga o sinal de alerta. Já ao contrário, o Argentinos Júnior vem atuando bem sob seus domínios. Nos últimos 7 jogos foram 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Então, apoiado nesses dados recentes, nós vamos buscar algo a favor do time da casa nesse momento. Uma aposta por uma vitória simples do Argentinos Júnior está pagando em torno de 2,40 nesse momento. É uma odd bem interessante, no entanto eu acho um pouco arriscado, mas as odds nos dão a possibilidade de buscar algo juntamente com o empate. Para uma entrada simples, um caso de empate anula, está pagando 1,61 nesse momento, é uma boa odd, um bom valor. Já para quem quer montar um bilhete, um dupla chance para o time da casa está pagando em torno de 1,36. É uma aposta interessante, é uma odd interessante e é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos de dupla chance para o time da casa. Às 19 horas, agora pela Copa Sul-Americana, primeira partida também de um duelo das oitavas de final. O Libertad enfrenta o Fortaleza. Assim como no jogo do Fluminense, aqui é mais um duelo que temos times em situações diferentes, em momentos diferentes. O Libertad vem numa fase muito boa, vem de 6 vitórias consecutivas. O time tomou apenas um gol nesses 6 jogos. Já o Fortaleza, atuando como visitante, não vem fazendo uma boa campanha recente. Nos últimos 10 jogos teve apenas 2 vitórias. Foram 7 derrotas e 1 empate. Então, baseando-se nesse retrospecto recente, por mais que tenhamos um jogo muito equilibrado, há um certo favoritismo do Libertad. Ainda mais pelo fato de jogar em casa, ter que tentar fazer o resultado na primeira partida. Vem um retrospecto recente muito superior ao do Fortaleza. Aqui eu não vejo uma possibilidade muito grande de operarmos no mercado de gols, visto que o Libertad praticamente não toma gols em casa. Então essa probabilidade baixa de gols do Fortaleza diminui muito a possibilidade de um over. Então, novamente, assim como no jogo anterior, mesmo com bastante equilíbrio, nós temos a tendência de buscar algo a favor do time da casa. Aqui, para quem quer fazer uma entrada simples, dá para ir de casa, empate anula. Tá com uma odd em torno de 1,55 nesse momento em que eu gravo o vídeo. Para quem quer montar um bilhete, dá para ir de dupla chance casa, tá pagando em torno de 1,28 nesse momento. E é justamente isso que vamos fazer, nós vamos de dupla chance para o time da casa. Seguindo a rodada, agora às 19 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. O Sampaio Corrêa é o 15º colocado, apenas 3 pontos à frente da zona de rebaixamento. O Botafogo faz uma campanha regular, é o 9º colocado com 30 pontos. Uma vitória já faz com que o time se aproxime da zona de acesso à Série A. A Série B é uma liga muito imprevisível para ficar apontando vencedores, ela é muito mais clara para apostas no mercado de gols. É um campeonato que vem tendo uma média de gols bem baixa, muita gente está apostando no under, vem se dando bem. É uma estratégia que a gente também vem usando frequentemente e geralmente dá certo. E aqui nesse caso não é diferente, são duas equipes que se enquadram bem nessa estratégia. O Sampaio Corrêa bateu o under 3,5 em 85% dos jogos do campeonato. O Botafogo bateu o under 3,5 em absolutamente todos os jogos do campeonato, ou seja, o time passou um turno inteiro sem bater o over 3,5 em nenhuma partida. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Sampaio Corrêa bateu o under 3,5 em todos os jogos, bateu o under 2,5 em 4 de 5. Exatamente os mesmos números do Botafogo. Então aqui claramente temos uma tendência de jogo para poucos gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, o under 2,5 está pagando em torno de 1,45, 1,50, variando um pouco de cada casa de apostas. E para quem quer fazer uma aposta um pouco mais segura, um pouco mais conservadora, dá para ir de under 3,5 para compor um bilhete. E é justamente isso que faremos, nós vamos de under 3,5. Às 21 horas, o Bolívar recebe o Atlético Paranaense na Bolívia. É mais uma partida que é jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Aqui claramente o Atlético Paranaense tem uma equipe superior, no entanto jogar na altitude de 3.600 metros acaba equilibrando o jogo. Essa altitude faz com que o Bolívar seja uma equipe muito dura de enfrentar fora de casa.
Nos últimos 10 jogos como mandante, foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na primeira fase da Libertadores, o Palmeiras jogou na altitude contra o Bolívar e perdeu por 3-1. Claro, foi o primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores, o time estava muito desfalcado, mas ainda assim é um resultado bem relevante. Aqui o time do Bolívar vai tentar se fazer da altitude, vai ir para cima desde o início do jogo, vai ser uma pressão muito grande. E aqui eu gosto de duas entradas, eu gosto de buscar algo a favor do time da casa, mas acabo achando mais prudente operar no mercado de gols, visto que por mais que o Bolívar tenha altitude do lado, o Atlético Paranaense também tem uma equipe superior, isso tem que ser respeitado, então pode ser que o time faça gols também. O Atlético Paranaense, atuando fora de casa, marcou 8 nos últimos 10 jogos, já o Bolívar marcou gols em todos os seus últimos 15 jogos como mandante, então eu acho uma aposta interessante, uma aposta com menos risco. As odds para o over 1,5 estão pagando em torno de 1,30, 1,33, é um valor bem interessante para montar um bilhete, então aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo a grade, às 21 horas, o River Plate recebe o Internacional, partida também de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O River Plate acabou de ganhar o Campeonato Argentino até com alguma folga, então invariavelmente tem um certo favoritismo para esse jogo. No entanto, eu não estou achando essas odds interessantes, está pagando menos de 1,50 e eu acho que essa odd está um pouco desequilibrada. Mas logicamente não tenho como discordar de quem faz uma vitória seca no River Plate. Aqui infelizmente não temos jogar como um empate do lado, como o caso empate anula, uma dupla chance casa. Então, baseando-se nisso, eu prefiro fazer uma entrada no mercado de gols, apesar de gostar de uma vitória simples do River Plate. Aqui vai ser um jogo de pressão, o River Plate vai estar com o estádio lotado, são mais de 80 mil torcedores, vai fazer pressão no Inter desde o início do jogo. Consequentemente, o Inter vai ter espaço para algumas escapadas, o time possui jogadores rápidos. Aqui o River Plate vai querer fazer o resultado já no primeiro jogo, visto que jogar no Beira-Rio é complicado. Atuando sob seus domínios, o River ganhou 9 dos últimos 10 jogos. E já o Inter também não faz uma campanha ruim como visitante. Nos últimos 7 jogos foram 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. É um time que se defende bem fora de casa. Aqui nós temos a tendência de um jogaço, com o River tentando ir para cima desde o início. Aqui eu vejo duas possibilidades. Eu vejo uma vitória simples do River Plate e eu gosto também do over 1,5, que está com uma boa odd. Está pagando em torno de 1,34 nesse momento e é justamente por esse lado que nós vamos entrar. Aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a grade do dia, às 21h30, nós temos o Corinthians recebendo Newell's Old Boys da Argentina. Partida válida pela primeira perna das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians vem numa fase de melhora, vem se recuperando nas competições. Nas últimas 7 partidas foram 6 vitórias e 1 empate. Apesar de o desempenho futebolístico ainda não ser de encher os olhos, os resultados estão aparecendo. Já o Newell's Old Boys vem de uma fase irregular nos últimos 10 jogos. Foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Aqui eu não vejo nada muito claro no mercado de gols. O Corinthians, que geralmente há pouco tempo atrás era uma equipe, uma garantia de under 3,5. Depois que o time se acertou um pouquinho, o ataque melhorou bastante. O time fez 9 gols nos últimos 3 jogos. No entanto, a gente não sabe se o time vai com o time titular ou com mistão. E além disso, vai enfrentar o Newell's Old Boys, que vai vir jogar fechadinho, buscando o empate. Então, devido a essa imprevisibilidade do mercado de gols, aqui eu vou buscar algo a favor do Corinthians, aproveitando essa boa fase que o time vem vivendo. A odd para uma vitória simples está pagando em torno de 2, é uma boa entrada. No entanto, eu acho um pouco arriscado ainda. Apesar de o Corinthians vir numa boa fase, eu não vejo o time com essa superioridade toda para nos dar essa segurança para pegar uma vitória simples do Corinthians. Aqui eu vou trabalhar com o empate do meu lado, vou montar um bilhete. Aqui nós vamos de casa empate anula. E com esse jogo encerramos a grade do dia, uma grade não muito longa, mas no entanto de vários jogos muito importantes. E antes do bilhete pronto, quero lembrar o nosso canal do Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Para quem tiver algum tipo de interesse, pode entrar em contato, estamos sempre à disposição. E no bilhete pronto do dia nós temos uma composição de um over 1,5 no jogo do River Plate contra o Internacional e de um empate anula aposta a favor do Corinthians contra o Newell's, com uma boa odd de 1,82. E por hoje era isso, eu queria agradecer a quem chegou até aqui. Se curtiu o nosso material, por favor, deixa o like, deixa o follow, isso não custa nada e nos ajuda bastante. Queria desejar a todos vocês uma ótima sequência da semana, boa sorte para quem for fazer a sua fezinha. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente para deixar os palpites da quarta-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!